Fala, galera! Tô gravando esse vídeo aqui no dia 24 de janeiro. Essa semana inicia-se a temporada 2022 do Fluminense. A gente estreia contra o Bangu, quinta-feira, às 8h30 da noite, pelo Campeonato Carioca. Mas acho que todo torcedor tricolor, eu acho que todos, tá, galera? Eu sei que toda unanimidade é burra, mas eu acho que todos nós que torcemos pro Fluminense estamos com a cabeça lá no dia 22 de fevereiro, quando a gente faz a nossa primeira partida na Libertadores 2022 e o jogo de ida contra o Milionários da Colômbia. Até hoje eu não gravei nada sobre o Milionários aqui no canal. Eu deixei chegar bem próximo aí da partida para eu poder começar a falar do nosso adversário. Eu vou destrinchar ele aqui. Teremos vários vídeos, várias atualizações sobre o Milionários. Mas agora que falta menos de um mês, como eu já falei, hoje é 23, então falta menos de um mês para a partida, eu vou trazer aqui duas informações que são meio que antagônicas, tá? Primeiro eu vou trazer uma reportagem do GE, que dá um panorama geral de como foi a preparação, de como tá o Milionários. E vou colocar um áudiozinho para vocês aqui, galera, lá da Colômbia, de aproximadamente 2 minutos, tá? De um podcast, de um canal, é o Sentimento Tricolor lá do Milionários, tá? É um canal de YouTube que cobre lá o Milionários, que acompanha o Milionários, e nele eles fazem um alerta bem grande, eles estão extremamente preocupados. É um pouco antagônico, na minha opinião, com o que a matéria do GE passa, ou tenta passar pra gente, sobre reforço e tudo mais. Então vou falar sobre isso nesse vídeo. Antes de eu começar a falar, que daí depois eu não vou parar mais, queria pedir para você se inscrever no canal se você não for inscrito, deixar teu like, seguir o nosso Instagram e clicar no primeiro link que tá aqui na descrição e baixar o presente que eu deixo para vocês aqui, o aplicativo OneFootball, o aplicativo mais completo que tem de futebol. Tá começando os campeonatos, Campeonato Paulista já começou, Campeonato Carioca começa essa semana, daqui a pouquinho Libertadores fase 1, que a gente não disputa, mas já começa. Então a gente consegue acompanhar, são vários campeonatos, né, galera? É muita coisa pra gente acompanhar. Então você baixa o OneFootball e fica por dentro de tudo do futebol no Brasil e no mundo inteiro, tá legal? Primeiro link aqui da descrição, hein? Bom, vamos lá. Vamos começar aqui, galera, com a matéria do GE, tá? Eles passam. Milionários, 5 reforços, Covid, estreia com vitória. Como está o Milionários há um mês de jogar com o Fluminense? Vamos lá, vamos acompanhar aqui rapidamente. O Fluminense estreia no Campeonato Carioca, pá, isso aqui a gente já sabe, né? Que a gente vai jogar com o Milionários já no dia 22. Aqui tá uma foto oficial do perfil do Milionários durante a pré-temporada, tá? Agora de 2022. E tem uma informação interessante aqui que tá na matéria, ó. O Milionários largou na frente do Fluminense em 2022. Apesar de ter saído de férias só no dia 18 de dezembro, o elenco colombiano se reapresentou no dia 5 de janeiro. Ou seja, eles tiveram aí aproximadamente 17, 18 dias de férias apenas, né? Não completaram nem um mês de férias. 5 dias antes da gente, ou seja, eles se apresentaram 5 dias antes e saíram de férias muito depois, né? E já deram logo início à pré-temporada, tá? O técnico deles, galera, o Alberto Gamero, ele já tá lá há 2 anos. Então isso conta aí a favor deles, né? Só que o time do Milionários, ele sofreu 2 baixas muito importantes agora no final do ano. A primeira delas é o atacante Fernando Uribe, velho conhecido aqui da torcida brasileira, já jogou no arquirrival da Lagoa, no Santos. Só que lá no Milionários ele estava fazendo sucesso, ó, ele marcou 23 gols na última temporada e foi pro Júnior Barranquilla, tá? Além dele, o volante Daniel Giraldo, que também era um destaque, também se transferiu pro Júnior Barranquilla e foram 2 perdas grandes. Em compensação, galera, eles contrataram esses jogadores aqui, ó. O Álvaro Monteiro, na verdade, é o destaque, ele é goleiro, esse jogador maior aqui da esquerda, tá vendo? Além deles, Léo Vasquez e Souza, são os 2 aqui de cima, e Cuenu e Erazo, que são os 2 de baixo, são os reforços do Milionários. A gente olhando de uma forma assim, né, pô, 5 reforços e tal, vocês vão ouvir o áudio que eu vou colocar aqui daqui a pouco, tá? Só que essa matéria aqui do GE também fala um pouquinho sobre isso, ó. Por outro lado, a diretoria colombiana, eles perderam 2 jogadores, se movimentou, aí aqui tá trazendo o nome dos jogadores, né, que eu já falei pra vocês. Álvaro Monteiro, que é o goleiro, já foi da seleção colombiana, já foi, não é mais. E é a contratação mais importante dessa janela, tá? Erazo veio para ser o substituto do goleador Uribe. E Léo Vasquez para suprir a saída de Daniel Giraldo. Isso aqui eu já antecipo para vocês, tá? Esses 2 jogadores vieram para suprir a saída dos 2 jogadores que foram pro Júnior Barranquilla. Mas eu já te adianto, são de nível técnico inferior. Então se a gente pudesse falar mais ou menos assim,
é que o Milionários, na verdade, ele não se reforçou, né? Ele teve uma perda técnica. Ele perdeu 2 jogadores importantes, trouxe 2 jogadores para ocupar aquela posição, mas que são de nível técnico, a princípio, inferior. O zagueiro Kuenu não vai ser titular. Ele veio para ser a 3ª ou 4ª opção. Ou seja, é um jogador que foi contratado para compor o elenco, tá? E o Meia Souza deve ser o reserva imediato do Macalister Silva, que é a referência da equipe. Ou seja, desses 5 aí, um veio para compor o elenco, os outros 2 são de nível técnico inferior e o outro é reserva. Então, o único jogador mesmo que vai agregar desses 5 reforços é o goleiro, que já teve passagens pela seleção colombiana, tá? Além disso, o jornalista aqui da rádio RCN de Bogotá fala, ó, é muito pouco provável que chegarão mais jogadores, mais reforços. Se chegarem, serão jovens da base para completar o elenco. Nada mais. Ou seja, o Milionários vai enfrentar a gente com esses 5 reforços, entre aspas, tá? Aqui tá o Alberto Gameiro, para quem não conhece, é o treinador lá do Milionários desde 2020, tá? E assim como aconteceu com o Flu, eles também sofreram lá com a pandemia, né? Eles foram acometidos aí com 7 casos, né? 6 a 7 casos logo na reapresentação, tá? O amistoso que eles fariam contra o Universitário do Peru, lá em Lima, no dia 8 de janeiro, inclusive teve que ser adiado por causa justamente dos casos de Covid. Enquanto o Tricolor finaliza a pré-temporada com os jogos treinos, o Milionários ele já estreou no Campeonato Colombiano, ou seja, eles terminaram a temporada depois da gente, voltaram das férias antes da gente e já começaram no Campeonato Colombiano, tá? Campeonato Nacional. E venceram, eles viajaram a 500 quilômetros lá da capital Bogotá e obteve uma difícil vitória por 1 a 0, tá? Logo nos primeiros minutos, deixa eu ver aqui o adversário, foi o Deportivo Pasto. Tá? O Deportivo Pasto, fora de casa, o Milionários venceu por 1 a 0. Logo nos primeiros minutos, Álvaro Monteiro defendeu um pênalti, então é bom a gente ficar atento a isso. O goleiro que foi contratado, que a princípio é o destaque, né, dentre esses 5 reforços, seleção colombiana e tal, pelo visto é pegador de pênalti já. Já pegou um pênalti logo no primeiro jogo, logo no início da partida, lá no Campeonato Colombiano, tá? E o Eraso, que veio para substituir o Uribe, marcou o gol da vitória no final do primeiro tempo, logo após o Deportivo Pasto ter tido um jogador expulso, tá? Então, mesmo com um homem a mais, eles vêm durante todo o segundo tempo, o Milionários não conseguiu ampliar o placar e venceu aí por 1 a 0, tá? O time deles atuou no 4-3-3, tá? E teve como time base aí o Álvaro Monteiro, Vargas, Linas, Bertel e Perlaza. Vega, Léo Vasquez e Macalister Silva. Ruiz, Gomes e Eraso. Esse foi o time lá do Milionários, que estreou no Campeonato Colombiano. Até o dia 22 de fevereiro, o Milionários ainda terá mais 6 jogos para cumprir e preparar a equipe para os confrontos contra o Fluminense. Então, além desse jogo, eles vão ter mais 6 jogos pela competição nacional, enquanto a gente vai estar se preparando pelo Campeonato Carioca, né? Isso aí eu acho que é algo que pode fazer, de repente, eles chegarem com um ritmo de jogo um pouquinho melhor, já que eles vão ter uma competição mais difícil, né? Porque mesmo que seja o Campeonato Colombiano, que é mais fraco que o nosso, galera, os times da primeira divisão do Campeonato Colombiano, obviamente, são muito mais fortes que os times do Campeonato Carioca, tirando os grandes, os clássicos, né? Eles já estão vendendo o ingresso para o jogo contra o Fluminense, tá num pacote lá de 11 jogos que a diretoria do Milionários preparou. Tá aqui, ó, tá vendo? Fase 2 da Libertadores, primeira partida e mais 10 jogos pelo Campeonato Colombiano. Aqui não fala o valor do ingresso, eu gostaria muito de saber, mas eles não falam, tá? Eles só falam o valor do pacote, que varia entre R$265 a R$2.000, mas aí é sócio lá do Milionários, tipo sócio futebol deles, então não tem como a gente saber. Quando eu vi esse R$265 aqui, eu fiquei assustado, quando eu olhei a matéria de cara, eu achei que fosse o valor do ingresso, mas não é o valor do pacote, tá? E eles estão bem temerosos em relação a gente. Vamos ver aqui, ó. Do Fluminense, se sabe que o elenco é imensamente superior financeiramente. Sabemos que chegou o Cano. Cano lá, galera, o Germán Cano, só para vocês terem uma ideia, eu acho que de 8 jogos que o Cano enfrentou o Milionários, ele marcou 7 gols, tá? O Cano é carrasco do Milionários quando ele jogava no Deportivo Cali, da Colômbia. O Germán Cano é rei lá na Colômbia. É o maior artilheiro de todos os tempos do Deportivo Cali, tá? Aí ele completa aqui, ó. Sabemos que chegou o Cano, que é muito conhecido aqui, goleador histórico do Independente Medellín.
Eu falei Independente Cali, não, Independente Medellín, né? Perdão, corrigindo aí o nome do time, tá? E que tenta montar um time para chegar longe na Libertadores. E se sabe que, assim como quase todos os times brasileiros, tem um certo temor com a altitude. Por isso apostarão suas fichas no jogo como mandante. Ou seja, o jornalista que está falando que lá na Colômbia se reconhece que o Fluminense é muito superior, tá? Ao Milionários, financeiramente falando, que é um elenco mais caro, coisa e tal, mas que sabe que todo time brasileiro tem medo de enfrentar times colombianos na altitude e que eles contam com isso para poder vencer a partida, tá? Dito isso, galera, eu vou colocar um áudio aqui agora. Como é um canal do YouTube, eu prefiro não colocar a imagem. Poderia compartilhar a tela aqui, colocar a imagem do canal. Apesar que está parado, tá? Isso aqui, na verdade, é um trecho de um podcast desse canal chamado Notícias do Milionários, tá? Lá da Colômbia. Então, vamos ouvir aqui. Eu não entendo muito castelhano, espanhol, enfim, mas dá para entender algumas coisas. Você que entende bem da língua, depois se quiser traduzir pra gente direitinho e colocar aqui nos comentários, mas dá para entender bem. Vamos prestar atenção na opinião deles sobre esses reforços do Milionários e também sobre quem é favorito nesse confronto, se o Fluminense é muito favorito ou se o Milionários pode ou não fazer frente a gente. Opinião de um torcedor do Milionários que tem um canal do clube, hein? Vamos acompanhar. Hola, ¿qué tal? Desde Noticias Millos, les habla Giancarlo Natale. Solo para decirles algo. Así como ustedes, yo también estoy preocupado por la actualidad de nuestro equipo. Está preocupado. Creo que Millonarios está pasando por una crisis bastante fuerte, una crisis que no teníamos desde hace bastantes años. Crise muito forte que eles não têm há bastante anos. Es una crisis por culpa de los directivos, es una crisis por culpa del entrenador, es una crisis por culpa de los jugadores. No lo sabemos aún. No lo sabemos aún. Lo único que sabemos es que la cabeza mayor de Millonarios está pensando en negocio, está pensando en su bienestar, porque no puede ser posible que Millonarios venga de un 2021 en el cual quedamos subcampeones en el primer torneo, en el segundo torneo llegamos hasta semifinales. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con las contrataciones? Realmente Millonarios ha traído un solo refuerzo que es el señor Álvaro Montero. O goleiro, viu? El resto son contrataciones común y corriente, sin desmeritar a los jugadores que acaban de llegar, ¿no? Pero jugadores de peso para afrontar una fase, bueno, para afrontar 2 partidos para poder ingresar a fase de grupos de la Copa Libertadores y que no nos toca contra un equipo fácil, nos toca contra el Fluminense, señores. Es un equipo que realmente sí se reforzó. Entonces, ¿a qué está jugando Millonarios? ¿Qué está jugando este Millonarios? A lo mismo de todos los años, a decirle a la hinchada que por favor se abonen, a sacarle más plata a la hinchada. ¿Y dónde está nuestra recompensa? Se los dejo ahí de tarea para que lo analicen. Para que lo analicen y tomemos la mejor decisión para nuestro club. Feliz tarde. Deu para entender bastante coisa, né? Resumindo, ele fala que o Milionários enfrenta uma grave crise, como não enfrenta há muito tempo. E eles ganharam o Campeonato Colombiano, a Apertura, né? Ano passado, em 2021. Ficaram bem posicionados no Clausura, no segundo torneio nacional ali. E contrataram jogadores sem expressão. O melhor destaque aí é o goleiro, como eu já tinha antecipado para vocês na matéria, tá? Que todo mundo esperava contratações de peso para jogar a fase 2 da Libertadores. Eles falam, a gente não vai jogar contra qualquer time, a gente vai jogar contra o Fluminense. Sim! Né? Então, assim, dando bastante ênfase, dando bastante moral, bastante preocupado com esse confronto contra a gente. E eles falam que não conseguem entender a diretoria do Milionários, que parece que está preocupado só com as finanças, em vender, em ter lucro. Se desfizeram dos 2 melhores jogadores da equipe, contrataram 5, que o único que presta ali é o goleiro. Entre outras coisas, foi isso, tá? Então, assim, galera, para quem tava preocupado me mandando mensagem, André, o Milionários está se reforçando, vai ser jogo difícil. É claro que é jogo difícil, é Libertadores, tá? Fora de casa. O Milionários, ele tem a maior torcida da Colômbia,
tá? O estádio El Campín vai estar lotado, sem sombra de dúvidas, com 50 mil pessoas. Mas está muito claro que é de conhecimento, inclusive da mídia colombiana e dos torcedores do Milionários, que eles estão insatisfeitos com as contratações, que o elenco esse ano é mais fraco do que o elenco do ano passado e que, obviamente, o Fluminense é favorito. As únicas não. A única arma que eles têm na mão é a altitude, tá? Que não é a altitude de La Paz, de 4.000 metros, mas é uma altitude aí de 2.500 e tanto, que dá para fazer um efeitozinho ali, né? Tem uma foto, inclusive, do próprio Abel Braga, acho que em 2018, se eu não estou enganado, no vestiário com máscara de oxigênio, respirando numa altitude muito parecida com essa. Então, assim, mas também por outras vezes o Fluminense já jogou nessa altitude, não aconteceu nada, venceu a partida. Então é algo que, podemos dizer assim, pode ser que seja uma arma para eles, mas também não pode ser usado como desculpa para um possível resultado ruim. Galera, o Fluminense é muito favorito nesse confronto. Tem que respeitar o adversário, tem que jogar sério, tem que tentar conquistar uma vitória lá, e eu vou estar lá para trazer tudo para vocês. Tá? Se eu não acreditasse que o Fluminense pudesse vencer o Milionários na Colômbia, eu nem iria. É um investimento altíssimo. Vou ficar 3 dias fora de casa, mas eu acredito muito nessa vitória. E no jogo aqui em São Januário, no dia 1º de março, confirmar a classificação e rumar a fase 3, né? Rumo à fase 3, porque na Libertadores 2022 vai ser assim, galera. A gente tem que pensar confronto a confronto, tá? Vamos primeiro concentrar, focar no Milionários, passar para a fase 3, Atlético Nacional ou o Olímpia do Paraguai, provavelmente vai ser um dos dois. O Olímpia ainda vai ter que jogar contra o clube peruano, se eu não estou enganado, na fase 1. Deve passar, é favorito. Então a gente deve pegar aí o Olímpia ou o Atlético Nacional. Pode ser que eu tenha que voltar para a Colômbia na fase 3. Se tiver que voltar, a gente volta para poder passar para a fase de grupos. É confronto a confronto. Se a gente quer conquistar a glória eterna, tem que ser dessa forma. Mas eu acho assim, Fluminense muito favorito. E o que a própria imprensa colombiana diz lá é que o Milionários não deve contratar mais jogadores. Esse torcedor aqui tá pistola, que não sabe por quê, já que eles ganharam dinheiro no passado, fizeram boas competições, e esse ano, disputando a Libertadores, ao invés de eles se fortalecerem, eles enfraqueceram o elenco. Tá legal? Mas se você achou algum dado legal ali que passou despercebido pelo meu ouvido aqui, que eu não sei falar a língua espanhola, deixa aqui nos comentários, traduz pra gente. E é o que eu sempre falo, vamos trocar aquela ideia, galera. Vamos interagir nos comentários dos vídeos. Os comentários estão ativados, os comentários dos vídeos existem, para isso, pra gente poder interagir, trocar ideia, escrever. Fique com Deus, galera. Um forte abraço e saudações tricolores.